mosaico de hoje teremos a presença do artista plástico Ademar Will. O cara é de Rio do Sul e atualmente morador ilustre da Penha, produz várias obras relacionadas à pintura e às artes plásticas. Tem uma atividade principal que a gente vai falar nessa entrevista. Vivendo e estudando artes plásticas desde 1995, nascido em Rio do Sul e agora morador cativo de Penha, estamos hoje com um grande artista plástico, Ademar Will. Ademar, muito obrigada pela presença, por ter aceito o convite do nosso programa. Hoje, com certeza, o nosso papo vai ser muito proveitoso para quem está em casa, para a gente aprender sobre arte, sobre cultura, sobre formas de se expressar em quadros além da pintura, né? Eu acho que tu vem inovando aí e me chamou a atenção essa tua nova arte. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Como é que surgiu esse interesse, né, pelas artes plásticas, por essa técnica da pintura e outras? Como é que começou isso na tua vida? Imagina, eu agradeço a presença de vocês aqui, é um prazer recebê-los. E assim, eu já pinto desde 95, como você falou, e uma dos meus objetivos na arte sempre foi procurar uma forma de estar integrado com a atualidade. Então assim, eu sempre busquei uma forma de reaproveitar, de reutilizar as coisas que existem em volta da gente e aplicar isso na arte. E uma das possibilidades que me surgiu foi essa de utilizar a técnica da colagem. Não é uma técnica atual, muitos mestres do passado já utilizaram essa técnica, mas ela não foi totalmente explorada de uma forma até o final, ela não foi totalmente explorada ainda. Então assim, eu estou tentando buscar isso e aplicar isso na minha arte. E o que eu achei interessante também nessa técnica é, além dela ajudar o meio ambiente, né? Porque você está reutilizando materiais, você faz ela com revista e jornal, né? A ideia é essa, de utilizar aquilo que já foi aproveitado, no caso de revistas, publicações, e transformar aquilo em arte. Quer dizer, utilizar essas cores das páginas, das revistas, das publicações e transformar isso em arte. O bacana disso tudo assim, que é um desafio interessante, é um desafio grande, porque assim, não existe uma paleta para misturar cores. Então assim, eu dependo das páginas das revistas. Então assim, eu começo uma composição, mas normalmente no meio do caminho eu tenho alguns imprevistos, eu tenho que utilizar de algumas soluções que não estavam previstas. Falta um pouco, às vezes, o material, tem que comprar uma outra revista. Faltam cores, ou até mesmo não é nem comprar outra revista, utilizar outras cores para complementar aquilo. Quer dizer, então tem que ter um pouco de noção de cores, de combinação, da escala cromática, para poder meio que solucionar alguns imprevistos no meio da trajetória. E tu consegues a mesma profundidade e a mesma métrica de um quadro pintado com tinta, com a revista, consegue passar essa mesma imagem de... É aí que entra o desafio, porque assim, com tinta a gente consegue profundidade, a gente consegue luz e sombra, todas essas técnicas da pintura. E com revista, quer dizer, exige mais, quer dizer, é muito mais demorado a execução de um trabalho, porque não é simplesmente misturar tinta e conseguir um tom mais claro, mais escuro, tal. Você tem que procurar nas páginas aquele tom que vai combinando, sobrepondo, e assim, e muitas vezes chega no caminho não é aquilo que eu queria, tal, começa, refaz, tal, quer dizer, então, e aí é que entra essa noção da pintura, que a gente tem essa noção de sombra e luz, de profundidade, a própria ponto de fuga, quer dizer, todas as técnicas da pintura contribuem para que eu vá buscando, exercitando e trazendo aquilo que eu preciso e que eu quero trazer naquela tela. E uma curiosidade que eu tenho, tu crias a imagem na tua cabeça, eu quero fazer uma foto, eu quero fazer um quadro de uma mulher, né? Ou de uma paisagem. Ou tu vai criando conforme o que as revistas vão te dando, de cor e de elementos, assim? Eu parto assim, eu traço um desenho, tipo um rosto de uma mulher. Agora, a forma como ela vai ser finalizada vai depender do que vai surgindo no caminho. E aí que eu acho que é muito legal, assim, porque existe muita coisa da improvisação. Ademar, eu tava vendo aqui no teu ateliê que tem algumas coisas de livro sobre, né, história da arte, alguns materiais. Tu pesquisa nesse material, é assim que tu consegue
uma evolução e uma segurança dentro da tua criação? Ele te dá um respaldo, assim? Sim, eu sempre acreditei que quem está envolvido com arte, está desenvolvendo arte, tem que também ter conhecimento daquilo que está fazendo. Então, quer dizer, a gente tem que estar pesquisando, buscando nos mestres do passado aquilo que era a realidade deles e aquilo que a gente pode utilizar hoje. Quer dizer, então a gente tem que estar bebendo na fonte original da coisa, quer dizer, tem que estar sabendo o que está fazendo. Não copiar, não reproduzir, não fazer o que eles faziam, mas conhecer o que eles faziam na profundidade e sabe, o dia a dia dos artistas do passado. É uma coisa muito interessante saber isso. Quer dizer, daí vem até uma ideia de criação, da forma com que eles viviam. Sim, né? De alguma forma daí se utiliza esse conhecimento em técnicas atuais. Quer dizer, então é importante conhecer o passado, as raízes da arte, é importante isso. Ele dá um respaldo. E como é que tu vê o cenário das artes plásticas aqui na nossa região? O teu trabalho é reconhecido? É possível viver de arte? Eu vejo que tem telas maravilhosas e, né, um trabalho diferenciado mesmo. Então, assim, tu consegues espaço para expor o teu material, tu consegues vender bem, alguns contatos, clientes fixos, né? Como é que funciona esse universo das artes plásticas? Assim, infelizmente não consigo viver de arte. Eu gostaria muito, mas infelizmente não é possível. Não sei se pelo mercado da nossa região, que não tem um aquecimento nesse segmento e tal. Mas enfim, me dá prazer fazer isso, gosto, estudo, busco, vou atrás desse sonho. E paralelamente eu tenho uma outra atividade, trabalho com representação, represento até produtos na área artística, quer dizer, então estou envolvido com isso de certa forma também. Mas infelizmente viver exclusivamente de arte, eu faço parte da Associação dos Artistas Plásticos de Itajaí, que é uma associação uma das mais antigas de Santa Catarina. A gente constantemente tem feito exposições em todo o estado de Santa Catarina. E eu vejo assim que a arte atualmente ela está passando por um processo de reciclagem, de renovação. Um movimento que eu acho muito bacana que é a grafitagem. E chama muita atenção isso. Há um tempo atrás existia a pichação, que era uma coisa meio de vândalos, era uma coisa que deixava feia a cidade, os monumentos, as praças e tal. É considerado até crime, né? Sim. E hoje, olha a evolução, quer dizer, a maioria dos pichadores se transformaram em grafiteiros, quer dizer, então, reconhecidos internacionalmente, grafiteiros brasileiros que têm um reconhecimento na Europa, nos Estados Unidos. Quer dizer, então, é uma evolução que eu acho muito positiva, né, de uma coisa que não era legal, que deixava feio uma cidade, e que agora embeleza, quer dizer, existem cidades que incentivam a grafitagem dos lugares públicos, de paredes que estão lá sem cor, praticamente abandonadas. E utilizar esse potencial que às vezes o jovem tem utilizado de uma forma errada, né? Sim, quer dizer, transformar isso em arte. Muitos talentos estão sendo descobertos dessa forma. Então é uma forma da arte estar sendo explorada, é uma manifestação de arte bacana que está dando acesso para pessoas que, mas eu nunca tive aula de desenho, nunca tive aula de artes plásticas e tal, mas tenho talento. Quer dizer, é uma possibilidade, quer dizer, então é muito bacana isso, né? Falando em aula, tu também leciona, tu passa esse teu conhecimento para pessoas, está aberto a ensinar e lecionar essa arte, tanto da colagem quanto da pintura? Não, isso é um projeto que eu tenho, mas a médio ou longo prazo, assim, por eu ter uma outra atividade paralela à minha atividade artística, eu não disponibilizo tempo para isso. Quer dizer, então, infelizmente, eu não consigo conciliar. Mas eu acho assim, é um projeto que eu tenho para futuro de poder... Porque eu sempre acreditei assim, que conhecimento não foi feito para ser retido, e sim para ser compartilhado. Eu tenho a mesma ideia. Quer dizer, então, eu acho que é uma técnica que está ao alcance de todo mundo, que é a coisa da colagem, quer dizer, é só uma questão de passar alguns detalhes de como se faz, de como pode ser feito, quer dizer, então, isso pode ser feito para pessoas com poder aquisitivo interessante, para pessoas sem poder aquisitivo, porque vai se utilizar revista, vai se utilizar jornais, enfim, e coisas que seriam descartadas e que podem ser recicladas de uma forma poética, artística. Né? Sim, para né, passar uma mensagem, para ficar na história. Né? Com certeza. Assim, me fascina muito essa questão do quadro, porque o quadro ele tem uma referência muito parecida com a foto, né? Uhum. Porque ele registra um momento, uma situação ali em imagem.
como que o teu quadro ele é autobiográfico, tu expressa situações da tua vida, a forma com que tu vê a vida, o cotidiano, as pessoas, como tu reconhece o mundo, o que tu expõe nas tuas telas? Eu acho que assim, quem trabalha com artes plásticas é difícil não estar expressando de alguma forma aquilo que está ao seu redor. Quer dizer, então assim, inconscientemente, muitas vezes a gente se coloca nas obras. Isso, quem conhece a gente assim intimamente consegue reconhecer certos momentos da vida da gente. Ou então a gente passa aquilo que está nos rodeando, sabe? Algumas coisas que nos incomodam, algumas coisas que nos agradam. Quer dizer, eu acho que a arte tem essa função, né? De válvula de escape também, né? Uma forma de ser formador de opinião de alguma forma. Sim, de demonstrar sentimentos e poesia e fazer as pessoas viajarem com a gente. Quer dizer, eu acho que é muito legal, isso é muito bacana. Se alguém quiser entrar em contato contigo, comprar tuas telas, tu tem alguma coisa de contato, e-mail, redes sociais? O Face sempre é um canal muito bacana, né? Então, é ótimo. Ademar Will, me encontram fácil no Face. E eu também estou no site da Associação dos Artistas Plásticos, quer dizer, que é aapiartes.com.br. Tem lá alguns trabalhos meus também, quer dizer, tem meus contatos, tem telefone também e tal, qualquer contato, estou à disposição. E tu trabalhas também com essa questão de encomendar uma tela, a pessoa manda uma ideia e tu tem um tempo para criar, ou somente com o que tu tens em acervo e exposto nas tuas artes? Não, eu trabalho também com encomendas, assim, porque às vezes tem algumas ideias específicas, já tive algumas situações assim, e sempre é um desafio bacana, assim, de tá comprando a ideia de alguém, eu gostaria que fosse assim, que fosse dessa forma, ou que retratasse desse jeito e tal. É bem bacana isso, então... Transformar aquele pensamento na arte, né? Na verdade, assim, materializar a ideia de alguém, né? Quer dizer, então você poder materializar isso é muito legal. Então eu aceito sim encomendas, muitas pessoas já me procuraram para fazer esse tipo de trabalho, eu acho bacana e com certeza. Ok. Então, Ademar, a gente te agradece muito a presença, né, no programa. Passa rápido, a gente quer falar muito mais coisa, mas as portas são abertas, tanto para te divulgar o teu trabalho, quanto qualquer outra técnica nova que tu inventares ou quiseres trazer. E nas exposições também, a gente com certeza vai estar lá cobrindo. Legal. Eu agradeço a visita de vocês e realmente desejo muito sucesso a esse programa Mosaic, que eu acho que vai ser um ícone no meio artístico. Eu acho que assim, a proposta de vocês é muito legal. E a minha casa também está sempre aberta, sempre que quiserem voltar, serão bem-vindos.